Sejam muito bem-vindos ao programa Bem-Estar com a direção de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão nos assistindo mais uma vez no nosso programa. A paz do Senhor Jesus, Flávia. A paz do Senhor, Mara. Mais uma vez juntas, que alegria estarmos aqui diante dos nossos telespectadores e também de todos aqueles que nos acompanham. Programa preparado com tanto carinho, não é mesmo, Flávia? É mesmo, Mara, que bom. Estamos aqui conversando de mais um assunto que faz parte da nossa vida, né? Do nosso dia a dia. E o nosso objetivo é sempre trazer reflexões, trazer contribuições práticas, simples, e sempre olhando a palavra de Deus, aprendendo, né? Nos lembrando daquilo que o Senhor nos deixou. Vamos lá, então. Você é uma pessoa que tem dificuldade de falar sobre o que você sente? Flávia, você é uma pessoa que tem dificuldade de falar sobre o que você sente? Mara, hoje em dia eu tenho mais facilidade. Eu já tive dificuldade, às vezes por uma insegurança, de achar que a pessoa ia ficar chateada, ou de gerar uma briga, às vezes por não ter habilidade mesmo de falar o que eu sentia, eu poderia fazer isso de uma forma com raiva, irritada, né? Mas hoje em dia, depois de algum tempo, a gente vai amadurecendo, às vezes não falava porque eu não queria chorar. Eu não vou falar isso, porque se eu falar eu vou chorar. Sim. Mas com o tempo eu fui percebendo que eu sou chorona, então já vou avisar logo. Talvez eu chore, mas eu preciso falar algumas coisas. Então hoje em dia eu já consigo falar o que eu sinto. Excelente. E você, que está aí nos assistindo? Você é uma pessoa que tem dificuldade de falar sobre aquilo que vai dentro de você? Sobre aquilo que está dentro do seu coração e que muitas vezes está doendo? Às vezes nós sentimos um aperto no peito, uma tristeza, uma angústia, mas existem pessoas que guardam isso para si. Então, o tema do nosso programa de hoje é dificuldade de falar o que sente. Algumas pessoas aprenderam durante as suas vidas que elas não podiam falar e que aquilo que elas sentiam elas deviam guardar para si. Como nós já falamos aqui em programas anteriores, nós somos frutos de uma história. Não é isso mesmo, Flávia? É isso mesmo. Nós somos frutos de uma história. Então, muitas vezes, desde cedo, as pessoas podem ter sido, algumas pessoas, né? Sido educadas em lugares mais rígidos, com cuidadores indisponíveis para ouvirem. E dentro dessa história de vida, N fatores, diversos fatores, quando elas sofrem, elas não falam, porque nem sempre estavam em ambientes onde a fala, externar alguma dor do coração, era possível. Então, lares onde o diálogo não existia, né? Ou até mesmo um temperamento um pouco mais introspectivo. Às vezes é aquele pai, aquela mãe que podia até estar disponível, aquele cuidador, aquele ambiente às vezes disponível para que o diálogo existisse, porque sim, existiam lares onde as pessoas cresceram e que as pessoas ali poderiam estar conversando, mas às vezes tinha um temperamento um pouco mais introspectivo, seja por um fator, seja pelo outro. Mas hoje se encontram nessa situação, onde elas têm muita dificuldade de dizer aquilo que elas sentem. Quando elas se decepcionam, elas não falam. Quando elas estão tristes, preocupadas, magoadas, elas fingem que nada está acontecendo. E o que ocorre? Aquela aparência de estar tudo bem e de serem fortes. Ocorre que dentro aquilo vai pesando. E muitas dores emocionais vão se formando ali com o tempo, começam a ficar guardadas. E aí? Como é que às vezes a pessoa demonstra isso? Ela fica mais ansiosa, ela fica mais irritada, ela fica mais sensível, emocionalmente mais cansada.
E por vezes, ela também pode apresentar sintomas físicos. Isso mesmo, sintomas físicos em relação ao quê? A uma dor emocional ou às palavras não expressadas. Quantas vezes, não é mesmo, Flávia? A gente ouve pessoas narrando que estão com sintomas físicos e que até mesmo em consultas médicas elas ouvem os próprios profissionais da área médica dizerem: isso é uma enxaqueca nervosa, isso é uma gastrite nervosa, isso é uma dermatite que talvez tenha um fundo emocional. E essas dores fisiológicas ou esses problemas físicos estão relacionados muitas vezes àquilo que o coração não expressou, a voz não expressou. Então, o programa de hoje é um convite para você que tem essa dificuldade de expressar o que sente, para que você comece a falar sobre aquilo que vai no seu coração e possa, assim, ser mais feliz e aprender a lidar melhor com as suas emoções. Agora, Flávia, vamos lá, né? Por que será que isso acontece? Emocionalmente, por que isso acontece? Você pode nos ajudar nos explicando por que é que algumas pessoas têm essa dificuldade de falarem aquilo que estão sentindo? Para muitas pessoas isso não é fácil mesmo, né? Mas é importante nós nos lembrarmos que as nossas emoções, elas são normais para o ser humano, né? Todos nós sentimos raiva, sentimos tristeza, sentimos ansiedade, sentimos alegria. São emoções que fazem parte do ser humano. E nós não precisamos escondê-las. É claro, Mara, que sim, temos que ter uma sabedoria, não é? De alguns momentos eu vou demonstrar, outros momentos não. Com eu tenho certeza. As pessoas certas para conversar. Verdade, com certeza. Não é demonstrar o tempo todo e para todo mundo. Sim, mas certeza. Guardar tudo, não conseguir compartilhar aquelas dores, aqueles sentimentos, aquelas insatisfações, isso começa a causar um prejuízo. Por que isso acontece, né? Muitos de nós aprendemos que demonstrar sentimentos é sinal de fraqueza. A pessoa forte é aquela que não demonstra. Está sempre mostrando que é forte, que dá conta de tudo e não quer, né? Tende a esconder ali se não estiver dando conta de alguma coisa, ou se estiver triste, se estiver cansada, se estiver frustrada. Então, a gente às vezes ouve, né? E assim, eu sei que quando nós ouvimos isso na nossa infância, não foi por mal, não foi com uma má intenção dos nossos pais, foi para nos ajudar. Os pais. Mas muitas vezes, muitos de nós crescemos ouvindo frases do tipo: engole o choro, isso não é nada, não foi nada, você precisa ser forte, para de se lamentar. Então, quando a gente ouve isso várias vezes durante a nossa infância, a gente entende que realmente aquilo que eu estou sentindo não é nada, não é importante. Por mais que eu esteja sentindo, engole. Não fica reclamando, não fica se lamentando. Então, nós vamos aprendendo a guardar tudo. Outras pessoas tiveram experiências negativas também, lá na infância, na adolescência, no passado. Então, vou dar alguns exemplos, né, dessas situações que podem ter contribuído para essa nossa dificuldade de se abrir. Então, por exemplo, ter sido deixado de lado quando precisava, não receber o suporte, o apoio naquele momento da vida em que ela precisava, tentou se abrir, mas não foi acolhido, foi criticado, foi julgado, foi ignorado. Ou, quando se abriu, aquela outra pessoa usou aquela vulnerabilidade contra ela, às vezes para fazer uma brincadeira, ou para fazer uma crítica, ou no momento de uma briga, jogar aquela situação. Perceber que uma amizade não era recíproca, falta de apoio nos momentos importantes, seja no trabalho, na família, nos amigos. Então, as pessoas vão aprendendo a esconder, a guardar tudo, não é? É como se fosse uma mochila, Mara, que a gente vai guardando tudo, vai guardando. A gente não, ao invés de abrir a mochila, fala: não, peraí, isso aqui eu não quero carregar comigo, não. Ótimo. Já vivi isso aqui, entendi, mas eu preciso olhar para isso aqui, deixar isso aqui nesse momento e seguir com outras coisas.
mas a gente vai carregando tudo, fica a mochila lá fechadinha. Pensa no peso. Só que ela vai pesando. Ela vai pesando. Ela vai pesando. E ela vai se manifestar em algum momento, né? Exatamente, porque essas emoções que nós ignoramos, elas não desaparecem. Sim. Né? Essas emoções, elas vão se acumulando e começam a refletir no nosso comportamento. Então, seja uma grosseria, uma impaciência, seja explosões de raiva, problemas para dormir, um cansaço constante, excesso de preocupação, afastamento e rompimento nas relações, sintomas físicos, como você citou. Uhum. Então, por mais que a pessoa tente esconder, aquilo vai aparecer de alguma forma. Vai se manifestar. Vai aparecer de alguma forma. E às vezes a pessoa não percebe, né, que essa prática ou essa dificuldade, né, esse costume de guardar tudo, muitas pessoas não sabem que problemas que vão surgindo na vida são por conta disso. São em função disso, né, um reflexo disso. Daquilo que não foi falado, né? Isso. Daquilo que não foi expressado, daquilo que não foi exposto no momento devido, retido. Isso é a mochila, né? É isso mesmo. É a mochila. E a mochilinha, ela tem que tá leve, né? Precisa estar leve. Para a caminhada tá leve. Olha que exemplo fantástico. Sentido metafórico, né? Figurado, mas que exemplo fantástico. Que a mochila tem que estar leve. Que quanto mais a mochila estiver leve, melhor vai ser a caminhada, não é? Mais tranquila vai ser a caminhada, melhor a nossa fisiologia vai estar preservada. Eu amei esse exemplo. É isso mesmo. E um outro ponto importante também sobre isso é que quando você compartilha com alguém, ou quando você não compartilha, né? Quando você não se abre, não fala, vai guardando tudo. Sabe uma coisa que acontece? Você deixa, muitas vezes, de ser acolhido, de receber um apoio, de receber ali uma palavra de incentivo, de carinho, uma compreensão. E isso que eu falei agora são necessidades básicas do ser humano. Sim. O ser humano, de uma forma geral, tem algumas necessidades que são em comum a quase todos os seres humanos, que são receber apoio, receber afeto, receber empatia, Sim. ser acolhido, Sim. ser encorajado. Verdade. Então, quando nós deixamos de compartilhar com alguém o que nós estamos sentindo, nós deixamos também de receber isso, de receber uma ajuda. Para algumas pessoas é muito difícil pedir ajuda. Me fale se para você também. Tem pessoas que vão lá, se esgotam, se sobrecarregam, mas acham que pedir ajuda significa demonstrar fraqueza, demonstrar fracasso. Não é verdade? Então, como falamos, né, falar sobre o que a gente sente não significa que a gente vai eliminar a dor, que aquele sentimento vai desaparecer, não é isso. Mas como você falou, Mara, quando nós compartilhamos, a nossa caminhada fica mais leve. É como se a gente dividisse aquela mochila, segura aqui numa alça e eu seguro aqui na outra, né? Me ajuda a carregar aqui essa mochila. Então, é uma forma de nós nos aliviarmos e nós recebermos tudo isso, né? A caminhada fica mais leve, a caminhada fica mais fácil. Então, quando nós falamos, nós organizamos, compreendemos melhor e conseguimos ter atitudes mais equilibradas no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, né? Perfeito. Então, é mais saudável. Muito mais poder saudável. Falar. E o bem-estar, né? Isso. O bem-estar, a gente tá E só frisando esse detalhe que nós falamos antes. Aqui nós estamos trazendo sobre essa importância, mas não significa que a gente tem que falar tudo, o tempo todo, demonstrar todos os sentimentos, falar tudo que senti, falei. Não é isso. A gente tem que ter tem momentos que a gente vai se calar. Um filtro. Tem momentos que a gente vai se reservar, mas com aquelas pessoas que a gente confia, nós precisamos fazer esse esforço de ter um vínculo mais forte, né? De podermos desabafar e falar o que está dentro de nós. E Mara, entendemos um pouquinho aqui, né? Com certeza. Sobre essa dificuldade de se abrir, de falar o que sente. Tem alguma coisa que nós podemos fazer para facilitar isso? Passo a passo, né? De alguma forma que a gente possa aplicar no dia a dia. Se você é aquela pessoa que tem a dificuldade de se expor,
seja por conta da sua história, seja por uma insegurança, seja por uma timidez, seja por uma prática de realmente assim não querer dividir por N motivos, somos frutos de uma história. Se você se identificou, então vamos para algumas ações práticas. Flávia, eu trouxe 5 passos, 5 sugestões para que você que está nos ouvindo e que essa pessoa que às vezes tem essa dificuldade de se expor e de falar sobre o que você se sente, aquilo que Flávia falou, é muito importante. Você tem que ter um filtro. Tudo eu devo dizer? Não. Não é tudo que você deve dizer, mas tem determinadas coisas que realmente você sente, que você guarda para si, que estão pesando por aí. Se você é essa pessoa que, assim, se cala muito, vamos lá. Esse passo a passo, Flávia, 5 ações. Procure identificar o que você tem guardado dentro de si há muito tempo. Vamos lá. O que ainda te incomoda? Essas reflexões são muito importantes. O que ainda pesa? Olha a mochila. Essas reflexões são muito importantes. O que ainda dói? Doeu? Vamos parar para entender por que está doendo. Por que está doendo? Tá? Então, vamos identificar o que existe lá dentro. É muito importante. Esse é o primeiro passo. A segunda ação, a segunda sugestão. Dê nome aos sentimentos. Como Flávia falou. Tristeza, raiva, medo. Então, por que nomear aquilo que se está sentindo é tão importante? Porque às vezes a pessoa só diz, não estou bem. Tá, mas você não está bem como? Você está triste? É uma tristeza? É um medo? É uma culpa? É uma frustração que está ali? É uma raiva? É uma mágoa? Quando você nomeia o sentimento, você consegue visualizar melhor a situação. Se você visualiza melhor a situação, você vai ter muito mais chances de fazer o quê? De, no momento oportuno, você dividir. E até mesmo você se entender. Entender, será que eu preciso guardar isso mesmo? Será que na mochila, como Flávia deu esse exemplo tão rico, será que na minha mochila eu devo guardar essa raiva, essa tristeza, essa frustração? Esse é o segundo passo. Depois, terceiro passo, escreva sobre aquilo que você está sentindo. Gente, a escrita, nós já falamos isso, Flávia sugeriu um outro programa sobre a escrita é fantástica, porque quando você escreve, você alinha, primeiro você descarrega, né? Você alinha muitas coisas. Quando você consegue escrever, às vezes, algumas coisas que estão pesadas, e depois quando você lê, fala, gente, mas olha aqui, não faz tanto sentido assim. Então, te traz a sensação de alívio e a sensação, inclusive, de reflexão. A escrita te ajuda a organizar os seus pensamentos, as suas emoções, tá? Então, muitas vezes aquilo que a gente não consegue falar, a gente consegue escrever, tá? Um quarto passo, como Flávia já introduziu e a gente vai frisar agora. Converse com alguém de confiança. Muitas vezes a fala tem poder curativo. Sim, a fala tem um poder curativo. Então, vamos lá. É tudo que deve ser compartilhado? Não, existem determinadas coisas que não devem ser compartilhadas. Mas às vezes sim, precisamos compartilhar, porque existem algumas necessidades, algumas questões que nós realmente precisamos de um outro ser humano ao nosso lado para que a gente possa compartilhar. Com todo mundo que você vai compartilhar, não. Então, procure alguém da sua confiança para que você possa conversar. Importante que essa pessoa seja madura, importante que essa pessoa seja uma pessoa de confiança, não é mesmo, Flávia? Sim. Que tem os mesmos valores, não é, Flávia? Que tem a mesma fé que você. É muito importante. Tá? Então, passa por esses filtros e aí, depois desses filtros, converse. Você ser acolhido, permita-se ser acolhido, ouvido. Às vezes esse carinho que você vai receber, uma palavra, às vezes um abraço, o poder poderoso do abraço. Às vezes um abraço.
Quantas vezes eu falei com uma pessoa e eu recebi um abraço, naquela liberação de ocitocina ali, que coisa fantástica. Então, passando por esses filtros, converse, importante, tá? E o quinto passo, permita-se falar com Deus de uma forma sincera sobre aquilo que você sente que está te sobrecarregando. Então, permita-se falar com Deus de uma maneira sincera, se derrame na presença de Deus. Seja sincero, abra o seu coração, como a gente já disse aqui. E nós vamos frisar sempre. Deus se importa. Ele se importa comigo. Ele se importa com você. Ele se importa com você, Flávia. Ele se importa com os detalhes. E dentro desses detalhes, você pode colocar para Deus tudo aquilo que você está sentindo. Então, entenda que expressar o seu sentimento não é um sinal de fraqueza. Jamais é um sinal de fraqueza. Expressar o sofrimento é uma forma saudável de nós lidarmos com as nossas emoções, com aquilo que se passa dentro de nós. Por que é tão importante nós expressarmos os nossos sentimentos? Seja para Deus, porque algumas coisas, sim, são só para o Senhor, seja para alguém de confiança, sejam outras coisas que a gente não vai nem expressar, porque dentro da mochila a gente vai falar, isso tem que ser descartado, isso não tem nem que ser falado. Nós temos que ter esse filtro, né? Essa sabedoria. Mas por que isso é tão importante? Para que a cada dia a sua vida seja mais leve, você possa estar mais feliz, estar mais tranquilo. Agora, como a gente sempre fala aqui, vamos falar novamente, a palavra, né, Flávia? A palavra trata de absolutamente tudo. O Senhor, quando nos deixou a Bíblia, Ele deixou aquele manual completo, para que aqui a gente possa lidar com todas as demandas, com todas as situações e gozarmos de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Então, vamos lá, falarmos sobre a nossa reflexão bíblica. O que a palavra nos diz sobre esse assunto? Você pode nos ajudar? A palavra, sabe, ela nos ensina, o Senhor nos ensina que nós devemos ajudar uns aos outros. Nas nossas necessidades, nós devemos nos apoiar, nos ajudar. Tem uma coisa maravilhosa que nós recebemos, que foi o corpo de Cristo. Nós somos muito abençoados, fazemos parte de uma igreja, por podermos compartilhar algumas questões com os nossos irmãos e temos a certeza de que os irmãos vão orar por nós. Quantas vezes, na verdade, Mara, nós estamos passando por um momento difícil e nós sentimos que somos carregados pelas orações da igreja. Muitas vezes. Muitas vezes. E a igreja é isso, né? É um lugar em que nós cuidamos uns dos outros, né? Nós somos família de Deus, nós somos irmãos em Cristo. Então, é um benefício maravilhoso que nós recebemos. A palavra lá em Romanos 12:15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis e nós compartilhamos, como a Mara falou, com as pessoas certas, com quem nós confiamos, que compartilham da mesma fé que nós, e nós recebemos ali esse apoio, esse acolhimento, esse abraço, esse carinho. A palavra também fala, lá em 1 Coríntios 12:26, diz assim: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, essa é a importância, né, de nós cuidarmos uns dos outros. E para isso, para nós recebermos cuidado, muitas vezes nós vamos ter que nos abrir um pouco mais, né, com as pessoas as pessoas que nós confiamos. E nós podemos principalmente conversar com Deus. Falar para Ele do que nós sentimos, das nossas frustrações, das nossas decepções. Pedir ao Senhor ajuda, pedir ao Senhor para estar conosco, para abrir aquelas portas que nós não conseguimos. Então nós podemos falar para o Senhor tudo o que nós sentimos. Como a Mara disse, o Senhor se importa conosco, Senhor se né, amor? importa, o Senhor se importa. O Senhor, Ele vê, Ele ouve todas as nossas orações. Amém. Nenhuma cai por terra. Amém. Você pode orar a Deus, você pode conversar com o Senhor, porque nós temos esse privilégio, né, de falarmos com o Deus Todo-Poderoso. E ainda assim, Ele ouve cada oração nossa, cada palavra, cada sentimento nosso.
Lá em Salmo 62:8 diz assim: Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então nós não temos lugar melhor para depositar os nossos sentimentos, as nossas necessidades, nossas súplicas, senão no altar do nosso Deus. E nós temos a segurança, a certeza de que Deus nos ama e que Deus vai colher todas essas orações e vai nos abençoar no momento perfeito. No momento certo do Senhor, nós receberemos essa vitória. Então você pode entregar tudo ao Senhor. Amém, Mara? Amém. Que bênção, Flávia, que bênção, que palavra maravilhosa, que palavra abençoada. Mas nós estamos chegando ao fim desse programa e esperamos que, de alguma forma, você que está nos assistindo tenha sido enriquecido através das nossas reflexões. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, o seu comentário para nós é muito importante. Então, curta, deixe seu comentário, a sua sugestão. Se você gostaria que alguém também assistisse esse conteúdo, compartilha. Se você, porventura, está nos assistindo através da TV Manaim, existe um QR Code, você também pode escanear com seu celular esse QR Code e nos deixar essa sugestão aí também através do QR Code. A paz do Senhor Jesus, Flávia. A paz do Senhor. Obrigada por estar comigo e eu com você em mais esse encontro, em mais essa conversa. E aqui nós nos despedimos também de você com a paz do Senhor Jesus. E semana que vem nós temos um programa muito especial para tratarmos de outro tema. Esperamos você aqui conosco. A paz do Senhor.